Cada um que define o direito o faz segundo as condições de uma sociedade, de um povo a que pertence e na conformidade da intuição particular de sua época. Os direitos dos homens estão de tal forma ligados aos grupos naturais, aos da sociedade nacional e aos da sociedade internacional, que seria inútil proclamar uns silenciando outros. Entretanto, nunca se exerce tão bem e tão plenamente um direito como quando se o exerce por dever pela razão e pelo amor a uma causa. Pensem nisto. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e o Brasil é o teu país. Inicio o programa de hoje com a citação de Confúcio. A dissimulação é a arte de compor as palavras e as ações com o intuito de enganar. O legítimo movimento dos caminhoneiros vai entrar para a história como um fenômeno espontâneo de mobilização dos brasileiros contra o regime criminoso e injusto de impostos. Apesar dos prejuízos econômicos e dos transtornos individuais e coletivos, o evento conseguiu um gigantesco apoio popular. No entanto, como todo movimento que assume dimensão política e econômica, merece uma análise cuidadosa dentro do contexto da crise institucional brasileira. Não existe uma verdade absoluta para retratar o que está acontecendo. Por isso, Direito e Justiça em Foco convidou novamente o jornalista Jorge Serrão, que consegue produzir análises e estratégicas diferenciadas e sem preconceitos ideológicos extremistas, para fazer uma avaliação do fenômeno. Direito e Justiça em Foco apresenta a você, caro telespectador, o jornalista Jorge Serrão, para conversarmos sobre movimento dos caminhoneiros. Ele é editor-chefe do site Alerta Total, www.alertatotal.net, professor, pesquisador, independente e palestrante e ainda consultor de empresas. Seja bem-vindo, Serrão. Tudo bom, Laurélio? Novamente estamos aí. Novamente, isso é bom. Peguei aqui um pouco a gripe dos caminhoneiros, mas a gente... rouco, mas a gente tenta trazer um pouquinho de... Nós falamos muito, né? Não tem salvação. Não tem salvação. Então, quando o resfriadinho vem, aí então a coisa toma um vulto diferente, né? Então vamos roncar por aqui. Vamos roncar, exatamente. Algo que seja relevante. Muito bem. Se o povo brasileiro tivesse o hábito de ler com um pouco mais de paciência, entenderia a situação do país. Portanto, se faz mister, neste momento, uma comparação entre Brasil e Estados Unidos da América. Quem é mais rico? Os brasileiros pagam o dobro do que os americanos pagam pela água que consomem, embora tenham água doce disponível. Aproximadamente 25% da reserva mundial de água doce está no Brasil. Brasileiros pagam 60% a mais nas tarifas de telefone e eletricidade, embora 95% da produção de energia do país seja a hidroelétrica, mais barata e não poluente. Enquanto os americanos, pobres americanos, somente podem pagar pela energia altamente poluente produzidas por usinas termoelétricas à base de carvão e petróleo e as perigosas usinas nucleares. E por falar em petróleo, brasileiros pagam o dobro pela gasolina, que ainda por cima é de má qualidade, que acabam com os motores dos carros, misturas para beneficiar os usineiros do álcool. Não dá para entender o país.
é quase autossuficiente em produção de petróleo, 75% produzido no Brasil, e ainda assim tem preços tão elevados. Nos Estados Unidos, defendem com unhas e dentes o preço do combustível que está estabilizado há vários anos em dólares 30 centavos o litro, ou seja, reais 90 centavos. Gasolina pura, sem mistura. E por falar em carro, brasileiros pagam 40 mil por um carro que nos Estados Unidos pagam 20 mil. Os brasileiros dão de presente para o governo 20 mil para gastar não se sabe com o que e nem aonde, já que os serviços públicos do Brasil são um lixo perto dos serviços prestados pelo setor público dos Estados Unidos da América. Na Flórida, somos todos pobres, dizem eles. O governo estadual cobra apenas 2% de imposto sobre o valor agregado, equivalente ao ICMS no Brasil, e mais 4% de imposto federal, o que dá um total de 6%. No Brasil, nós somos muito ricos, já que, afinal, concordamos em pagar 18% só de ICMS. Querido amigo Serrão, o que você achou do que eu acabei de falar? O Brasil é um caminhão sem motorista descendo a ladeira na banguela. É isso. Tudo errado, os conceitos não se aplicam, nós utilizamos tudo que o mundo tem de bom de maneira equivocada. Então, esse país tem que ser reinventado. Não tem outra saída para o Brasil. E esse movimento de caminhoneiros que nós estamos vendo agora, todo mundo ficou muito perplexo, alguns idiotas ficaram surpreendidos ou surpresos com o movimento dos caminhoneiros. Isso aí só é a prova da crise do Estado brasileiro. O Estado ladrão faliu, o Estado ladrão se mostrou incompetente. Esse modelo tem que ser mudado. Nós temos que sair de um Brasil capimunista, rentista e corrupto para um Brasil capitalista de verdade. Primeiro mundo, que é o que os Estados Unidos tentam praticar e agora na era Trump estão levando isso um pouco mais a sério. Eu fiz essa comparação porque eu entendi que devia. O brasileiro precisa ouvir um pouco mais a respeito de outros países, de um país do primeiro mundo como os Estados Unidos da América. Gente, assim é que deve ser. Lá há o retorno, lá paga-se imposto. Paga-se. E há o retorno. Aqui pagamos impostos altíssimos e não há retorno. Não. Lá a fiscalização do uso do dinheiro público. Aqui isso é ficção científica. É verdade. Tanto é que nós temos um brasileiro preso nos Estados Unidos por corrupção. Exatamente. E teremos mais em breve. Muito bem. Bem, Sergão, eu estou encantado em você vir aqui novamente, o nosso convite, para conversarmos a respeito dessa crise que está ocorrendo nesse exato momento. Vim a pé na emergência porque estamos sem gasolina. Sem gasolina. Mas a gente não falta ao compromisso. Exatamente. Nós somos sempre os mais prejudicados. Apesar da gripe. Vamos lá. Apesar da gripe. Vamos lá. Muito bem. Quais são os aspectos básicos e contraditórios que despontam desse movimento dos caminhoneiros? Olha, esse movimento dos caminhoneiros ele é histórico. É algo diferente de tudo que já aconteceu aqui. Ele guarda um pouquinho de semelhança com 2013, quando tivemos aquele movimento em cima da passagem de ônibus. Se lembra disso? 2013. 20 aquilo centavos, ali, se não me engano. o tal dos 20 centavos, né? Que não foi bem aquilo, mas aquilo desencadeou, começou com a história de 20 centavos, contra 20 centavos na majoração de passagem de ônibus urbana e se transformou num movimento de protesto que acabou 2 anos depois derrubando o governo. Então isso daí é algo que tem que ser pensado. Esse dos caminhoneiros ele tem uma outra novidade, que ele se transformou numa rebelião contra a prática abusiva dos impostos no Brasil, que raramente é falada pelos políticos. É falada, mas tratada de maneira demagógica. Exato. E os caminhoneiros agora escancararam essa questão. Mostraram o quanto o imposto atrapalha a vida dos brasileiros. E aí a população começa a acordar para um assunto para o qual ela já deveria ter acordado há muito tempo. O Brasil tem quase
92, 93 impostos, multas, instruções normativas da Receita, tudo para cobrar você e te escorchar como cidadão. É verdade. Você acha que tudo isso vai acabar bem? Olha, a gente espera que acabe bem. Como todo movimento, né, ele evolui. Ele nasceu de uma reivindicação justa, legítima e bem objetiva e pode evoluir para quê? Pode evoluir para uma quebra de governo, por exemplo, embora esse governo já tenha nascido morto. Verdade. Né? Porque, na verdade, Michel Temer foi eleito junto com a presidenta Dilma Rousseff. Então, se a Dilma Rousseff foi derrubada, ele deveria ter caído junto. Só que por um equívoco da nossa sempre esperta e bandida classe política, isso não aconteceu. A população também não soube fazer a pressão exata para cobrar isso. Na época eu me lembro, muitos disseram, a solução para o Brasil é tirar o PT do poder. O PT era apenas um pedacinho do problema. Na verdade, essa nova república proclamada em 1985 e instituída oficialmente com a sua Constituição nada cidadã, a Constituição vilã de 88, essa nova república foi criada pela turma do MDB, PMDB. Sim. Você falou em PT. Você acha que o PT pode atrapalhar essas reivindicações dos caminhoneiros? Não, o PT hoje é um partido moribundo. Ele não pode atrapalhar nada, ele não tem condição de se meter em nada. A única esperança para o PT é que na próxima eleição, a gente tenha um presidente tão idiota, mas tão incompetente, que consiga permitir a volta do PT daqui a 4 anos. Esse é o risco que nós corremos hoje, concretamente. E eu acho que é um risco sério. Seríssimo. Não é? Seríssimo. Porque ainda nesse aspecto, inclusive há depoimentos de pessoas assim, de autoridades, inclusive presidentes da associação, das associações dos caminhoneiros, que revelam uma prática bastante preocupante. Um deles disse que os caminhoneiros eles já tinham decidido ir embora e, de repente, apareceram pessoas intimidando-os, coagindo-os e constrangendo-os. Essa possibilidade, que foi aventada pelo dirigente sindicalista caminhoneiro, é bem provável de ter ocorrido e de estar ocorrendo. Né? Até que a gente teve a coincidência, entre aspas, de uma paralisação de caminhoneiros que vai coincidir em seguida por uma greve dos petroleiros, que também causa problema, pode causar um problema, pode agravar o problema do desabastecimento. Bastante. Me diga uma coisa, então, Serão. É correto empregar o termo greve para definir o movimento dos caminhoneiros? Olha, essa definição é uma definição burra, diria até certo ponto canalha. Canalha, não tem outra palavra para usar. O que os caminhoneiros fizeram... Os adjetivos que você emprega são geniais. Eu não diria geniais, não. Ele é meio forte. Não, mas é verdade. Para deixar claro o que mas tem que ser forte, tem que ser verdadeiro. Que o canalha é aquela coisa que você não pode perdoar, porque ele é mal intencionado. E essa definição de chamar de greve foi mal intencionada. O que houve foi um movimento que quem acompanha não se surpreendeu com ele. Esses caminhoneiros já vêm se articulando há uns 4 ou 5 meses, já estabelecendo que eles não estavam aguentando pagar tanto pedágio, pagar tanto imposto e pagar combustível tão alto. Isso tudo ao mesmo tempo, no momento em que você coincide com uma economia fraquíssima, de baixo crescimento, e que eles não tinham frete. Muitos fretes. Se eles estivessem normalmente trabalhando com bastante frete, talvez o problema do imposto caro, do pedágio altíssimo e absurdo e a questão do preço do combustível fosse mascarada pela plena atividade econômica. Mas quando a recessão bateu no frete, o que acontece? O desespero, o cara para de ganhar dinheiro, impede a possibilidade de se sustentar a família, e aí o que acontece? Gritaria e protesto. Isso é coisa humana normal. Foi isso que aconteceu no primeiro momento. Sim, muito bem. Então quer dizer que você acha que o movimento dos caminhoneiros foi um alerta? Ele é um alerta, ele está chamando a atenção para um problema que o Brasil, eu não entendo porquê,
não gosta de discutir, não aceita discutir. Por que a gente paga tanto imposto? Porque nós temos um Estado que é hipertrofiado, um Estado gigantesco, um Estado que desperdiça, que dá muito dinheiro para quem não deve, que investe mal, onde a corrupção deita e rola. E esse Estado deixa de funcionar para cumprir o seu devido papel. Então a gente tem muito dinheiro, o Brasil tem muito dinheiro, é um país rico, mas que opera como miserável, opera como bandido. Bom, e essa dicção de que o governo está tendo muito prejuízo, inclusive a Petrobras, isso que está sendo veiculado pela imprensa. Olha, tal, o governo teve um prejuízo de bilhões em tal situação, a Petrobras também, essa coisa toda. O que você acha? Olha, tudo é muito jogo de número, é muita manipulação de número voltada para um discurso que não tem consistência na prática. Claro, é inegável, você parou de produzir, parou de vender, parou de movimentar o produto que os caminhoneiros teriam que transportar, claro, isso vai gerar um prejuízo momentâneo, mas isso não é a causa dos prejuízos do Brasil. A causa de qualquer prejuízo no Brasil é o Estado ladrão e seu modelo de cobrança de impostos altamente abusivo e lesivo a qualquer pessoa que ousa cometer a prática de produzir, de empreender. Sim. Bom, segundo os cálculos que a gente faz, nós somos o povo, nós podemos fazer esses cálculos, foi muito mais, teve muito mais prejuízo a Petrobras quando houve a usurpação de dinheiro pela corrupção dos políticos. Com certeza. Não é? A Petrobras foi altamente roubada, não só a Petrobras, mas várias outras das 159 estatais foram roubadas pela ação daquela quadrilha que se apossou do poder. E que continua aí. E que deseja que você, eleitor, dê o seu votinho para que ela continue roubando no Brasil. E nós sabemos disso, né? Mas, afinal de contas, a população não tem tempo. E, como eu disse no prólogo, não tem tempo de ler. Não está acostumado a ler. Não está acostumado a se informar. Mas essa é a verdade que o jornalista Serrão expõe. É uma verdade absoluta. Nós perdemos a chance histórica na década de 60. A Coreia do Sul, na década de 60, 50, 60, eles investiram pesadamente em educação. E hoje eles são o que são. E nós não demos o devido cuidado à educação. Então a gente tem um povo muito criativo, muito inteligente, mas que não tem escolaridade de qualidade. E isso faz ele se atrapalhar na hora de resolver problemas simples. Isso atrapalha demais na hora em que ele precisa estar ali presente para entender a realidade. Essa greve dos caminhoneiros, por exemplo, ela foi interpretada de maneira dúbia. A maioria esmagadora apoiou a greve. Sim. Só que a mesma maioria absoluta que apoiou a greve também reclama dos prejuízos que está tendo. Né? Reclama de estar tendo que ir para o posto de gasolina, perder horas para tentar abastecer o carro. E aí joga a culpa, não no caminhoneiro, joga a culpa no Michel Temer. Mas o Michel Temer é apenas uma consequência drástica dessa nossa falta de capacidade... Funesta, a nossa falta de capacidade de eleger políticos com honestidade e com competência. Muito bem, Serrão, eu vou pedir permissão a você para chamar um pequeno intervalo e logo depois, então, nós vamos continuar com esta conversa bastante esclarecedora. E tentar levar um pouquinho do que esse movimento realmente representa e pode representar para o futuro do Brasil. Exatamente. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Olá! Você já parou para pensar no caso de seu filho ser o agressor na escola, ao invés da vítima? É muito difícil para nós pais reconhecermos algo negativo na conduta de nossos filhos. Por isso, é muito importante que se detecte o caso, entrando em contato diretamente com a escola para resolver este problema, de uma forma imediata, já que normalmente a agressão e a má conduta se transformam em uma bola de neve. Investigue os motivos que estão levando seu filho a agir como um agressor.
fale com os professores e escute todas as colocações relativas ao comportamento atual. Aproxime-se mais dos amigos dele e observe quais atitudes que realizam e quais os comportamentos. Estabeleça um canal de comunicação e confiança. As crianças necessitam sentir que seus pais os escutem, na verdade. Tomem cuidado para não culpar os colegas pela má conduta de seu filho. É importante colaborar com o colégio, dando seguimento ao caso e registrando as melhoras. Deixe claro para seu filho que a conduta de agressão não é adequada. Dê exemplos de boas condutas, não ignore a situação, mantenha calma e, se necessário, procure ajuda. Um profissional Kid Coach, que é especializado em comportamento infantil, poderá ajudá-los a encontrar a maneira adequada para solucionar este problema pontual. O Kid Coach acompanha junto com a família o comportamento atual da criança e juntos encontram a melhor ação para esta conduta indesejada. Incentive seu filho a manifestar suas insatisfações e frustrações sem agressão. Demonstre que continua amando tanto quanto antes, mas que desaprova seu comportamento. Anime-o para que reconheça seu erro e que peça perdão à vítima. Elogie suas boas ações. Nós pais podemos sim agir com firmeza e sermos gentis ao mesmo tempo. Não precisamos fazer com que a criança se sinta pior para depois se sentir melhor. Espero que tenham gostado. Obrigada e até o próximo programa. Retornamos, hoje conversando com o excelente jornalista Jorge Serrão. Serrão, alguns críticos classificam o movimento de uma ação bandida que paralisou o Brasil, articulando interesses de grupos de pressão classistas e de movimentos políticos infiltrados insistentemente entre os caminhoneiros autônomos. O que você acha disso? Olha, quanto analfabeto político a gente tem fazendo análise errada. Eu fico assim, abismado e de saco cheio. É assustador. Vamos entender esse movimento melhor. O movimento dos caminhoneiros começou com aquilo que falamos ainda há pouco. O problema do frete, que mata a atividade deles, pedágios caros, combustíveis altíssimos e recessão que embola todo esse meio campo. Portanto, é um movimento legítimo. Sim. Legítimo. Só que todo movimento, quando começa, ele sofre transmutações. E esse dos caminhoneiros sofreu. Primeira influência, os sindicalistas ou chefes de associações de caminhoneiros entraram em ação, já que o movimento no começo parecia... bem articulados, hein? No começo parecia que não tinha organização. Mas tinha uma organização, só que fora dessa ala sindical. E aí essa ala sindical foi chamada pelo governo, que foi surpreendido pela greve, para negociar. E aí o que aconteceu? Lógico, tem que começa a acontecer uma decantação e uma tentativa de aparelhamento do movimento. E a gente viu isso claramente porque na primeira negociação se definiu, acabou a greve, só que a greve não acabou. Não. Porque o governo não negociou no primeiro momento com as pessoas certas. Daí, a evolução disso aí foi um princípio de caos, um movimento que duraria pouco tempo acabou durando mais tempo do que o esperado, aí veio a crise do desabastecimento. Primeiro, principalmente de combustíveis e depois de vários alimentos. No interior do país o impacto foi gigantesco disso. Sim. Onde você não tem facilidade de chegada de combustível foi uma tragédia. E ainda vai ser por mais um pouquinho de tempo até se normalizar. Então esse foi o segundo aspecto. Logo em seguida a esse movimento teve uma outra influência também, que foi de alguns espertalhões que querem ser candidatos nessa próxima eleição e aí quiseram surfar na onda dos caminhoneiros. E, graças a Deus, dessa vez se deram mal. Né? Mas essa influência também atrapalhou. Em seguida e concomitante veio também uma tentativa de grupos de esquerda que sacaram o seguinte, os caminhoneiros começaram a pedir fora Michel Temer, intervenção militar, que é o troço que mais apavora todo mundo no Brasil. É verdade. Né? E aí eles viram uma oportunidade raríssima de quê? Vamos ajudar a atacar esse governo que derrubou
tirou aquela esquerda que antes, até ontem, era parceiro do Michel Temer. E o que aconteceu? A esquerda se infiltrou no movimento e a gente começou a ter algumas impressões estranhas de que havia ali grupos tentando armar ações terroristas, grupos tentando persistir com a greve um pouco além do tempo do que ela deveria. Então, isso realmente ocorreu e houve essa confusão. Sim. Até a hora que o momento, por tendência natural, ele volta ao normal. Por quê? Porque o caminhoneiro não é vagabundo, ele tem que trabalhar. E aí a coisa vai se decantar. Mas vai se decantar no aspecto de paralisação. Mas ela vai fortalecer no sentido do problema que foi apontado, que é a impostura, o excesso de impostos que mata o trabalhador e mata o empresário brasileiro. Eu entendo que nesse acordo o governo se mostrou um pouco fraco e, lamentavelmente, entendo também que tudo isso foi uma bolha de sabão. Por que uma bolha de sabão? Imagine você fazer um acordo de 46 centavos por litro durante 60 dias. Não, e uma demagogia, porque o problema não é o custo do combustível, ele não é o problema principal. O problema é o Estado ladrão brasileiro que drena recursos da sociedade e não dá a contrapartida devida. Então, não adianta dar descontinho, porque você vai ser comido depois. E o governo dá uma vantagem? Para quê? Para criar novos impostos em cima dos que já tem. Não, porque você já sabe que após 60 dias os impostos virão novamente. E o governo, muito espertamente, pode o quê? Pode manipular os ganhos que a Petrobras hoje tem. A Petrobras deu lucro no trimestre anterior e eles podem usar esse lucro para compensar a eventual perda, entre aspas, que vamos ter com esse gasto para compensar a queda no preço do combustível, que vai ser artificial. Sim. E o povo, como fica? O povo é o pagador de contas, esse é o problema. Só que a diferença esse povo está se rebelando. Esse povo nessa eleição pode reagir de uma maneira inesperada para os ladrões. É isso. Muito bem, eu vou insistir novamente com você, Serrão, porque eu acho importante nós esclarecermos essa parte da sociedade brasileira. Outros analistas pregam que ocorreu uma infiltração da esquerda no movimento com o claro objetivo de fomentar a desordem pré-revolucionária. Este movimento interessou à esquerda e especialmente ao PT do condenado e preso Lula da Silva? A resposta é sim. Todo movimento que desorganize, pelo menos por impressão, a sociedade brasileira, e esse movimento ele gerou uma desorganização parcial de um problema estrutural gravíssimo, né? Isso agrada a esquerda. A esquerda aposta no caos. O caos ajuda a esquerda a sobreviver. São os ensinamentos de Lenin, né? Lenin sabe tudo. Né? Soube tudo. Soube tudo. Os ensinamentos, né? que depois, então, se traduz na violência. E a nossa sorte é que a esquerda brasileira é tão ignorante, mas tão imbecil, que ela não consegue, ela nem leu Lenin. Porque se eles tivessem lido lá Que Fazer do Lenin, a gente estava frito. É verdade. Tava. É verdade. Normalmente é a violência, né? A violência é o ponto crucial dos ensinamentos de Lenin. Mas essa violência está sendo praticada bem sutilmente, né? Nas nossas comunidades carentes, nas invasões de MSTs, MSTUs da vida, né? Sim. O leninismo canalha está aí comendo solto. Muito bem, Carlos Serrão. Eu vou insistir também numa outra pergunta, porque, como eu disse, repito, nós temos que informar bem. E esse programa, ele tem a lucidez de informar bem o telespectador, a sociedade, falando a verdade, simplesmente a verdade. E, como se diz por aí, nada mais que a verdade. Então temos uma carga tributária imoral com a qual o desgoverno federal nos retribui com péssimos serviços de educação, segurança, saúde, transporte. Já falamos sobre isso. Nossa população empobrece, vítima de uma burocracia que só cresce e precisa de mais imposto para se manter. O movimento focou no absurdo dos impostos no Brasil. O que vai mudar após essas manifestações? Posso dizer, ser bem sincero, vai mudar nada ou muito pouco.
O Estado brasileiro ladrão, ele luta para se manter como está. O cenário eleitoral indica que nós vamos ter uma mesmice, vamos ter muito pouca renovação política. Isso é mal. Esse é um aspecto que é muito ruim. A gente precisava aí de uns 10 movimentos iguais a esse do caminhoneiro para tentar esclarecer um pouco mais a população e para a população se rebelar de uma maneira concreta e não se rebelar de maneira burra, né? Porque o que a gente viu nesse movimento foi uma reação meio burra até de parte da população. Um exemplo, o caminhoneiro fez lá todo um protesto, se desgastou, gritando contra o alto preço do diesel. O que a população fez? Acabou a gasolina do carro, ela correu para o posto para pagar 5, 6 reais de gasolina. Ou seja, a leitura para o governo é, opa, a gente abaixa o diesel e aumenta o preço da gasolina e compensa os ganhos disso aí. É isso. Pronto, tá lindo. O que o cara não pode ficar é sem gasolina. Olha, essa interpretação foi ruim. Foi uma interpretação, o povo reagiu de maneira emocional e burra ao movimento. Ela foi contra a lógica do fato, não é? Contra essa lógica que a gente entende que ela existiu. Uma lógica segundo o que aconteceu, está acontecendo e como você bem explicou. Esse é o preço que a gente paga pela falta de educação ou pela educação péssima, pela falta de civismo e pela falta de compreensão do próximo. O brasileiro hoje ele está muito radicalizado e muito egoísta. Ele tem dificuldade enorme de pensar no próximo. Isso é um preço altíssimo que estamos pagando hoje. Então, como nós falamos dos deveres do Estado, né, inclusive eu destaco aqui a educação, você acha que o governo tem interesse em educar o povo? Não, não tem. E o interesse e a educação, ela é um dever da família, ele não é um dever do Estado, como a gente às vezes acaba pregando por acidente isso, mas esse não é, o melhor conceito é a educação é uma coisa que tem que ser dada pela família. A família que tem que dar o exemplo para a pessoa ser uma boa pessoa em casa e tem que exigir que tenhamos escolas de qualidade, tanto públicas quanto privadas. Muito bem, eu tenho um parente que reside do sul do país e encostado ao Paraguai. Então, como ele foi passear no Paraguai nessa crise, não é? Faltou a gasolina, lógico, ele entrou num posto e lá eles não gostam de ceder a gasolina para brasileiros. Mas como essa crise, então, ele falou, não, eu preciso da gasolina porque eu tenho que voltar para o Brasil. E, então ele encheu o tanque. Sabe a que preço, não? Não, qual o preço? Quanto não mesmo? Pagou? Não. R$ 2,62. E diz a lenda que essa gasolina vem do Brasil, purinha e sem mistura, sim, e lá no Paraguai vende mais barato. Quem está errado, o Paraguai ou nós? Como é? Essa eis a questão. Né? E eles têm lucro, né? Tem lucro, claro. Ninguém vai jogar para perder. Então, a gente é totalmente equivocado. A nossa gasolina, ela tem uma carga tributária pesadíssima em cima dela. E isso é assustador. Muito bem. Um estudo do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal adverte que o contribuinte está pagando mais imposto de renda a cada ano devido à defasagem na correção da tabela do imposto de renda da pessoa física em relação à inflação oficial. É correto isso? Lamentavelmente é. E esse imposto de renda no Brasil ele é inútil. Ele podia ser abolido. Isso seria aumento real de renda do brasileiro se ocorresse. A Receita, na verdade, quando cobra imposto de renda da pessoa física, que é o imposto sobre salário, ele está usando mais para pegar informações cadastrais, informações de hábito de consumo do consumidor, do que efetivamente arrecadar imposto. Muito bem, Serrão, eu vou agora pedir permissão para você para exibir um vídeo que demonstra de que forma deve-se entender como funcionam os preços dos combustíveis. Ok? Tudo bem? Vamos assistir? Vamos lá. Vídeo. Vou ter que acelerar porque o vídeo está ficando muito longo. Essa daqui é a composição do preço da gasolina. 34% para a Petrobras, a CID e o PIS/COFINS é 16%, ICMS 29%, o etanol 12% e a distribuição e a revenda 9%. Por que isso aqui varia? Porque sofre pressão do preço do barril do petróleo, variação do dólar e o aumento do consumo.
Mas o que isso aqui tem a ver com você? Você tem que entender qual é o contexto. 30% praticamente é de ICMS, que é dos estados. A CID, que é o COFINS, que o governo está tentando zerar, essa parte vem para os estados e 25% vem para os municípios. E essa CID aqui, que é a Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, é que serve para pavimentar a rua. Não é o IPVA, não é o imposto IPVA que pavimenta a rua. O que isso aqui tem a ver? É só para você entender que nem todo o dinheiro que fica aqui fica com o governo federal. Uma parte vem para os estados e outra para os municípios. Vamos tentar entender mais ainda. Olha só. Os tributos extrafiscais que ele está tentando mexer aqui, o Temer, eles são alterados por decreto presidencial. Se ele zerar isso daqui, ele vai te cobrar aqui, ó, provavelmente, ó, em IPI, IOF, Imposto de Importação e Exportação. Porque as alíquotas ele vai alterar por decreto, entendeu? Isso aqui é para regular o mercado, mas ele usa como fim arrecadatório. O que você tem a ver com isso? Nós, para mudarmos esse quadro, a gente precisa de uma reforma tributária e de uma reforma política. Essa reforma tributária e política, ela só acontece através da alteração constitucional. Quem faz a alteração constitucional? Deputado e senador, e é aí que você entra. Todas essas mudanças podem acontecer agora em outubro nas eleições. Tá vendo como é complexo? Isso aqui é muito complexo. Então, se nós continuarmos votando em tiririca, anulando voto, votando em branco, essa bagunça vai continuar. A participação de você é escolher deputado, senador, governador, deputado estadual, pessoas responsáveis, pessoas que entendem como é que essa dinâmica funciona. Se não entender essa dinâmica, não adianta só tirar os 16% aqui de PIS, COFINS e CID, porque o problema ele vai se manter, é só um paliativo. Pensa nisso tudo aqui, se você ficar com dúvida, me escreve. Um abraço. O que é que você pode me dizer a respeito desse vídeo? Esse vídeo é bem explicativo do quanto a gente joga dinheiro fora com imposto no insumo básico, que é o combustível, né? Lamentável. A gente tem aqui, ó, vários exemplos. Ó. Você paga no Brasil 36% de imposto sobre medicamento. Você compra uma moto 125, você paga 44% de imposto. A luz, energia elétrica, 45%. O telefone chega em 47%. Uma motocicleta mais sofisticada, 49% do preço dela é imposto. Gasolina, 57%. E o cigarro, esse aí podia ser 100%, mas bate 81% no Brasil. Então são algumas aberrações. Isso aqui está na internet, você pode pesquisar, você vai ver o absurdo dos impostos pagos aqui no Brasil. Basta se interessar e ler, e pesquisar. Aí você vai ter mais conhecimento ainda desta situação caótica que está ocorrendo no Brasil. Bem, Serrão, eu fiquei muito honrado em tê-lo aqui mais uma vez. E eu sei que quando as coisas estão acontecendo por aí de uma forma contra a pátria, eu chamo você vem aqui e disseca o problema de uma forma maravilhosa. Vamos mudar o modelo, vamos tentar pensar. Esse movimento dos caminhoneiros mostrou pra gente que a gente tem um problema grave de infraestrutura. A gente tem 300 mil quilômetros de estrada e desse montão de estradas aí, a gente tem poucas, só 12 alguma coisa por cento são asfaltadas. Isso é o fim da picada. É o fim da picada. E não temos ferrovia. O brasileiro parece ter ódio da ferrovia. Só 22% da nossa carga é transportada por ferrovia, enquanto 62% são transportadas por caminhão. Então, tem algo pouco errado aqui. Você sabe que na Europa você viaja só de trem. De trem. Estados Unidos a mesma coisa. Estados Unidos a mesma coisa. Facilidade é enorme. E a gente aqui está errado. A gente explora mal ferrovia e hidrovia. É verdade. Bem, Serrão, suas considerações finais. Repito, temos que mudar o Brasil. Já passou da hora disso acontecer. Temos que matar de vez o Estado ladrão e implantar de verdade o quê? A República. Os militares proclamaram a República em 1889, 15 de novembro. Só que não implantaram a República. E a gente tem que implantar essa República federalista de verdade, né? Com voto distrital puro a partir do município, com eleição limpa, pode ter até o voto eletrônico, mas que seja conferido pelo voto impresso, pelo modelo impresso. Isso é importante. E garantir a reconstrução da política a partir da base
de realidade local. É isso que tem que mudar no Brasil. Liberdade, liberdade, liberdade. Sou um menino passarinho com vontade de voar. E assim como eu acredito que é o desejo de todos os brasileiros. Encerro o programa de hoje com a citação de Immanuel Kant. O direito é o conjunto das condições pelas quais o arbítrio de cada um pode coexistir com o arbítrio dos demais, segundo uma lei universal de liberdade. Quero agradecer mais uma vez a presença do jornalista Jorge Serrão, que muito honrou o programa Direito e Justiça em Foco. Profissional da comunicação, que não esconde a verdade, informa bem a sociedade brasileira, acrescentando a moral e dignidade de um excelente comunicador. O programa Direito e Justiça em Foco afirma que a conversa de hoje tenha a força e a energia de aproximar a sociedade brasileira com o objetivo de alimentar e conservar sempre vivo, no coração humano, o lume sagrado da honra, da independência, da magnanimidade, do patriotismo e da consciência pública, preservando os sentimentos de direito e de justiça. Muito obrigado, Céu. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Perfeito.